Queridos irmãos, boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Nós vamos continuar com as nossas reflexões sobre a cura que Jesus fez com o cego de Jericó, chamado Bartimeu. E por mais que a gente está agora na terceira semana falando desta cura, cada dia dá para enfocar um aspecto diferente. Hoje, a gente vai enfocar aquele momento em que o cego, que estava sentado à beira da estrada, escuta que Jesus está chegando e ele grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia. Por que o cego pediu misericórdia? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados que são misericordiosos, a palavra misericórdia está definida como ela consiste no esquecimento das ofensas e no perdão. Vocês, claro, já conseguem distinguir o que é perdoar e o que é esquecer. Porque às vezes você perdoa, mas você não esqueceu. A misericórdia é quando você pede à pessoa que esqueça a ofensa que você lhe causou e lhe perdoe. Então é um pedido a mais, né? Então, se nós pedimos misericórdia, é porque nós sabemos que o sofrimento é justo. Ele não pediu justiça, ele pediu misericórdia. Porque se nós estamos sofrendo, é porque a justiça já está sendo feita. Porque uma certeza enorme nós temos ao analisarmos a bondade de Deus para conosco. A certeza enorme que o estudo do Evangelho nos traz é que ninguém, absolutamente ninguém, sofre nada injustamente. O único ser que sofreu injustamente, sem nada dever à contabilidade divina, foi Jesus. Porque aí o sofrimento dele tinha um outro significado que não o nosso tem esse significado de resgate de um passado. E o de Jesus não tinha. Então, se nós pedimos justiça, você vê às vezes na televisão, um soldado vai lá e abruptamente tira a vida de um cidadão e as pessoas gritam por justiça, não é verdade? Elas gritam por justiça. O cego não pedia justiça, porque ele não se sentia injustiçado, né? E Bartimeu sabia que a cegueira dele tinha uma causa justa, como todos os nossos sofrimentos têm uma causa justa. E diante daquele sofrimento, Bartimeu sabia mais uma coisa: onde que estava a solução para o sofrimento dele? Ele sabia que ele precisava buscar Jesus e suplicar por misericórdia. Misericórdia, então, é essa maravilha, essa coisa sublime que Deus colocou entre o amor e a justiça. Porque entra a misericórdia no meio, equilibrando as nossas contas. Porque, meus queridos, se não fosse a misericórdia divina atenuando as nossas faltas, como diz Haroldo Dutra, ninguém estaria de pé. A justiça já tinha acachapado com a gente. Então, Deus, entre a misericórdia e a justiça, ele colocou o amor. E é Emmanuel que diz isso de uma forma muito bonita. Ele diz: a divina providência colocou a misericórdia entre o amor e a justiça, assegurando o equilíbrio. Afirmas-te, aí Emmanuel fala com a gente, você afirma que está demasiadamente sofredor. Você afirma que está perseguido pelas sombras. Você afirma que está desamparado pelas bênçãos dos céus. Antes, porém, de apelar à justiça, rogue clemência e piedade.
Então, é isso que Emmanuel nos sugere. Então, todas as vezes que nós estivermos sofrendo, a justiça já está sendo feita. Quando chega aquele momento em nossa vida, que para muitos aqui, esses momentos já chegaram, aquele momento de grandes dificuldades, onde a pessoa tem aquela sensação de desamparo, aquela pessoa está sem saber o que faz para diminuir o sofrimento, onde buscar ajuda, como buscar ajuda. Muitas pessoas ficam nessa situação de intenso sofrimento, sem saber o que faz e sem saber onde buscar ajuda. E é nesse ponto, meus queridos, que eu, por exemplo, tenho que dar a minha mão à palmatória, porque muitos de nós, religiosos, que somos procurados pelas pessoas neste momento de sofrimento, buscando ajuda, buscando resignação, buscando coragem, buscando força, muitas vezes nós falhamos. E não conseguimos passar às pessoas que sofrem esse quantum de coragem e força que elas precisam. Então, muitos de nós religiosos, de várias correntes religiosas diferentes, nós queremos apresentar Jesus aos que sofrem. Nós queremos apresentar Jesus como o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. E nós falhamos, porque a gente face a face com alguém em intenso sofrimento e nós não conseguimos apresentar Jesus como solução. Por que eu estou dizendo isso? A Anastácia, que agora ela está lá no salão, vocês viram como é que está uma paz maravilhosa aqui? Era a Anastácia que fazia confusão, vocês perceberam, né? Foi tirar a Anastácia e a coisa funcionou bem. Ela está me ouvindo, tá? Ela agora fica na sala do lado. Ela me emprestou um livro que chama Enquanto Eu Respirar. Era da Ana... Como é que era o nome? Ana Michele, né? Eles chamavam de Ana Mi. A Ana Michele, ela escreveu esse livro porque ela era portadora de uma metástase de um câncer de mama. E a experiência diz que quando um câncer de mama ele volta mais agressivo numa situação bem complicada. Então ela escreve assim, quando ela se viu muito doente. Uma menina que devia estar com 27 anos, mais ou menos, na época. Casada, com 27 anos. Linda, bem-sucedida profissionalmente, e de repente tudo estava assim, caindo, desmoronando na vida dela. Ela diz, percorri os caminhos mais malucos em busca de Deus. Fui da Umbanda à Igreja Universal do Reino de Deus. Fui do Espiritismo à Igreja Messiânica. Li a Bíblia, li livro espírita, li ensinamento budista. Em cada religião, eu via algumas coisas que me traziam respostas e outras coisas que me incomodavam muito. Vi líderes religiosos manipuladores, vi religiosos pouco espiritualizados, vi discursos vazios e conheci pessoas incríveis também que não sabiam recitar a Bíblia, mas pareciam constantemente tocadas de um fogo sagrado em cada palavra e em cada ação. Continua a Anami. Descobri o Deus que castiga. Descobri um Deus que, segundo algumas pessoas, punia pelas vidas passadas. A carapuça agora é nossa, né? Que nós falamos desse reflexo de uma existência em outra. E se a gente coloca isso de uma forma rápida, vazia, de conteúdo, a pessoa não compreende e acha injusto. Teve uma moça que me disse assim, então eu estou pagando uma coisa que foi outra pessoa, que eu fiz quando eu era outra pessoa? Então essa moça ela não tinha noção que ela é uma alma.
ela é um espírito eterno, jornadeando pela terra em vários corpos, em várias existências. Não era outra pessoa que um dia fez alguma coisa, não. Era essa mesma pessoa em outro corpo. Percebem a grande diferença? Então, esses conceitos da doutrina, eles são muito profundos, requerem cautela ao serem colocados aos que sofrem, porque é difícil apreender numa conversa de meia hora o que a gente levou 30 anos para entender. Não é verdade? A gente está estudando lei de causa e efeito, lei da reencarnação, programação reencarnatória. Nós estamos estudando, eu estou estudando há 40 anos isso. Então, como é que eu quero que uma pessoa compreenda isso em meia hora, em uma hora de conversa? Então, essa moça, a Anami, ela reclama que ela encontrou um Deus que castigava até das vidas passadas. Quer dizer, como se não bastasse o que eu aprontei nessa existência, ainda vou ter que pagar o que eu aprontei lá atrás. Era o que ela pensava. E ela encontrou também um Deus que a fé que ela tinha por ele parecia que jamais era suficiente, que ele cobrava sempre mais fé e mais força. Depois ela continua reclamando o proselitismo. A pessoa aproveitar a dor do outro e falar, você tem que ir para a minha igreja, você tem que ir para o meu centro. Eu acho que ali está uma senhora e a filha dela, a quem eu disse que procurasse a sua religião, não foi? Vocês estão aqui de atrevidas, porque eu não mandei vir para cá. Brincadeira. Eu disse a elas o que eu digo para todos, olha, no momento de dor, não é hora de mudar de religião. Porque você está acostumado a conectar-se com os planos elevados da vida pelo seu jeito, pela sua maneira, pelas suas raízes, pelo que sua avó te explicou, pelo que sua mãe te explicou, seu pai, suas raízes religiosas. Então, se na hora de maior dor você vai buscar outra religião, ok, é o que eu disse para elas num convite muito amoroso. Venham entender a doutrina, mas fica com a sua religião. E até eu nem falei que viesse, eu mandei estudar também pelo computador. Realmente vocês estão gostando daqui, né? Nós somos muito engraçadinhos mesmo. Sério, posso só dar uma parte? Claro, meu bem. Eu perdi um filho com 5 anos, uma morte muito trágica, já há muito tempo, mas no momento de tanta dor, de perder um filho, que você vai perder, eu acho que é no espiritismo que a gente encontra coisa. Sim, eu fico muito frustrada. Eu sei que a doutrina espírita tem as ferramentas de superação, porque a doutrina espírita, com tudo que ela explica, ela é realmente o Cristo Consolador em todo o seu esplendor de beleza, né? Eu sei que é, mas nós falhamos em passar isso, sabe? Muitas vezes nós falhamos. Então essa moça diz, não consigo nem contabilizar as vezes em que fui bombardeada com explicações que sempre terminavam numa certeza. Você precisa de vir para a minha igreja. Então é usar a dor do outro para fazer proselitismo e arrumar adeptos. Então ela continua, de uma forma ou de outra, eu já me sentia condenada para agradar o Deus de todo mundo, porque em cada lugar ela encontrava uma explicação. Agora ela é de um humor mordaz muito interessante. Para agradar o Deus de todo mundo, eu teria que ser católica que faz novena e a campanha do milagre do culto evangélico da quarta-feira. Deve ser uma prática da igreja dela, né? Eu tinha que tomar passe no centro, eu tinha que fazer oferenda, fazer cirurgia espiritual, receber jogrei, ter altar em casa, mergulhar a cabeça no poluído rio indiano. Todas as religiões me ofereciam a possibilidade de cura. E alguns de seus praticantes me diziam deter a verdade em tom de arrogância e com julgamentos cruéis. Olha o erro que eu acabei de fazer aqui mesmo de brincadeira, né? Eu disse, sim, nós temos as ferramentas, né?
Isso é arrogância filosófica, né? Isso é arrogância filosófica. Então, em momento nenhum, nós dizemos, nós temos a verdade. A gente tem certeza, estamos no caminho que pode levar à verdade. Isso que conta. Então, ela fala, nenhuma religião parecia me reconectar ao Deus que eu havia encontrado na infância, na igrejinha lá de perto da casa dela, quando ela era pequenininha, que ela tinha o catecismo com um padre que ela adorava. E ela procurou esse Deus quando o câncer apareceu aos 27 anos, o Deus da infância, e ela não conseguiu. Ela seguiu a busca dela, até que um dia ela encontrou uma pessoa que dizia de um Deus que tudo é e em tudo está. Um Deus que não julgava, um Deus que não condenava, era o sagrado que habitava nela. Bastava ela sentir. Bastava ela sentir para ela encontrar o amor infinito que vinha dos céus. Esse discurso aqui é nosso, não é? O Deus que está em nós, quantas vezes nós falamos disso aqui? Então, a doutrina, como outras religiões que ela citou aqui, tem ferramentas de superação, mas nós religiosos falhamos e a pessoa fica atirando para todo lado, buscando uma verdade, buscando um consolo, e ela não encontra. Então, o que essa moça chega à conclusão? Que ela tirou o melhor de cada religião, que cada religião oferecia a ela, e seguiu em frente. Então, ela queria encontrar misericórdia. Ela não queria encontrar explicação que ela adoeceu porque no passado ela deu um tiro no peito e se matou. Ela não queria encontrar explicação de que ela adoeceu porque o coração dela é um poço de mágoa, de revolta, de desejo de vingança. Ela não queria nada disso. Ela queria colo. Ela queria coragem. Ela queria força. Muitos de nós aqui presentes tivemos a bênção de ter uma formação religiosa com pessoas, pais, avós, amigos, que tinham convicções sólidas, que tinham vivência do que pregavam do Evangelho, que trabalhavam pelo bem. Não estou aqui para falar de mim, mas eu tenho que lembrar que nos meus momentos de dores, que não foram poucos, eu nunca senti necessidade de buscar nada além do Jesus que encontrei na doutrina espírita, com pessoas que me educaram dentro dessa religião. Porque quando Chico Xavier me disse, você é uma privilegiada, porque para você a dor chegou depois do Evangelho. Quando a dor chega antes do Evangelho, a pessoa demora mais um pouquinho a encontrar o consolo. Então, ela tirou o melhor que tinha de cada religião e seguiu em frente, porque ela não, o padre da infância, que era a referência evangélica dela, ela não conseguiu mais encontrar em lugar nenhum. Num lugar só, pelo menos, ela não conseguiu. Ela teve que fazer uma busca muito dolorosa e muito sofrida. Então, sem qualquer ideia de crítica, eu fico muito consternada pelas pessoas que necessitam da luz, do entendimento, do socorro e ficam desorientadas nesse processo que eu acho de busca, né? E nem sempre é bem sucedido. Nós sabemos que todos os caminhos levam a Deus, mas se nós não escolhermos o nosso caminho e mergulharmos nele suficientemente, buscando a compreensão também, nós não vamos conseguir o resultado que nós precisamos, que nós necessitamos. Então, em todas as religiões existem coisas boas.
E para dizer disso, eu trago do hinduísmo uma prece maravilhosa de Rabindranath. Fala aí, gente. Como é que ele chama? Ninguém sabe o nome dele? Rabindranath Tagore. Ele é um místico indiano, escritor, poeta. Ele escreveu poemas belíssimos. Ele nasceu em 1861 em Calcutá, 1861 e morreu em 1941. E os versos dele são aqueles versos que despertam em nós, pela filosofia, pela beleza dos poemas, despertam em nós o que a gente tem de melhor e de mais sagrado. Quer ver o que ele escreveu? Uma prece. Não me deixe, o cego pedia misericórdia. E essa prece do Rabindranath Tagore reflete essa mesma postura. Ele diz, não me deixe rezar por proteção contra perigos, mas me deixe rezar pelo destemor ao enfrentá-los. Não me deixe implorar pelo alívio da dor, mas me deixe implorar pela vontade de vencer essa dor. Não me deixe procurar aliados na batalha da vida, mas me deixe procurar a minha própria força. Não me deixe suplicar com o temor aflito para ser salvo, mas me deixe esperar paciência para merecer a liberdade. Não me permita ser covarde, sentindo sua clemência apenas na minha vitória, mas me deixe sentir a força de sua mão quando eu cair. A quem ele endereçava essa prece? Oi? A Deus. Ele endereçava essa prece a Deus. Então, o cego Bartimeu pedia misericórdia, gritava por Jesus, e as pessoas começaram a repreendê-lo, mandando ele parar de gritar, para de pedir misericórdia. Repreendiam-no. Repreender é censurar. E essa censura, partindo da multidão, todo mundo falando com ele para parar de pedir misericórdia, ou então a multidão era a multidão interna dele. Qual é a multidão que é interna dele? O medo, a presença do medo, a presença da falta de fé, a presença do achar que o sofrimento é justo, então tem mesmo que sofrer. Então é essa multidão de coisas que nos fazem pensar, bobagem, eu não vou buscar a cura, porque essa é minha cruz e eu vou ter que carregá-la. Essa é a maneira mais equivocada que nós podemos abordar a questão do karma, da lei de causa e efeito. É minha cruz, não vai ter jeito. As cruzes são desafios a serem vencidos e não dores a serem sofridas. Percebemos a diferença? Então, diante das nossas dificuldades, sem essa de, é minha cruz, eu vou ter que carregar a minha cruz. Não, essa aqui é o meu desafio para eu tentar vencê-lo. Então, aquela multidão que fala bobagem, você vai procurar tratamento espiritual, não vai adiantar. Não vai adiantar. Ou quando os próprios médicos dizem, não tem mais nada que pode ser feito por você. Então, é nessa hora que mais por misericórdia nós temos que clamar. Nada tem que nos desanimar de buscar o que nós viemos buscar com Jesus. Nada. Nada tem que nos desanimar. Então, quando a minha multidão interna grita que eu preciso da doença para evoluir, a doutrina tem que gritar do outro lado pela razão me dizendo que eu não preciso do sofrimento. O apóstolo Pedro escreveu na primeira epístola, capítulo 4, versículo 8,
que Jesus disse que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, nós não precisamos de sofrer. Por isso, diante do sofrimento, nós podemos pedir misericórdia e pedir principalmente, como a prece do Tagore, que me ensine a ser educada pelo amor e não pela dor. É isso que a gente tem que pedir. É isso que nós temos que pedir. Então, a misericórdia é este componente da lei de Deus. Ela anda junto com a justiça. Ela atua em todo o universo, incessantemente. A misericórdia, Emmanuel costuma dizer que a misericórdia que permeia a observação do plano espiritual em nós, ela está acima da nossa compreensão. É tão grande a misericórdia de Deus para conosco que nós não conseguimos compreender. Então, uma das maneiras que a misericórdia se manifesta é pela lei da reencarnação. Nós somos levados a renascermos e fazermos direito o que fizemos errado no passado. Ninguém renasceu para sofrer uma coisa porque fez o outro sofrer. Não, você nasceu para fazer direito. Se você escolheu a dor, foi um equívoco. Fruto lá da Idade Média, onde os santos todos se martirizavam fisicamente em busca da autoiluminação. Jesus sofreu sim na cruz, para nos ensinar que aqui na Terra seria um planeta de sofrimento, enquanto nós escolhermos o sofrimento no resgate do nosso passado. Então, Jesus vem nos mostrar como sofrer. Então, ao clamar por misericórdia, mostra que nós temos um sentimento de humildade, de nos reconhecermos devedores da contabilidade divina, e ao nos mostrarmos humildes, nós abrimos as nossas comportas psíquicas que vão nos ajudar a ver melhor o que nós podemos fazer. É nesse momento que Jesus nos dá a visão, que a gente se reconhece devedor, mas sabemos que estamos em aprendizado e que podemos aprender pelo amor e não pelo sofrimento. Em seguida, depois deste versículo, todo mundo mandando o cego parar de gritar, e ele não parava, aí o versículo seguinte está escrito assim: e Jesus parando, Jesus estava passando. Quando ele escuta o cego gritar, ele para. Ele para. Então, alguém me pede um favor, uma conversa, um ouvido amigo, para participar de uma campanha, para ajudar na feira de livro, que vai começar dia 3. Alguém me pede uma coisa e eu não atendo, porque eu estou muito ocupada. Eu não atendo a necessidade, o sofrimento dos outros, porque eu estou muito ocupada com tarefas que eu julgo mais importantes do que socorrer o irmão que sofre. 90 pessoas mortas e algumas, entre elas, desaparecidas em Jaboatão, no Recife. Quantas pessoas largaram tudo o que estavam fazendo, pararam e foram lá fazer comida, levar roupa, tirar barro de dentro de casa. É aquele momento que você para, porque a necessidade não espera a sua agenda vagar, não. A necessidade, ela chega e você tem que parar. E Jesus parando. Eu fico muito triste quando alguém me telefona, é muita tristeza mesmo, fala assim comigo: olha, eu queria te convidar para fazer uma palestra, mas eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. Olha, eu estou precisando de falar com você, mas eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. E eu fico muito triste porque em que momento eu não estou conseguindo passar a minha disponibilidade de ouvir, de ajudar, de falar no mínimo que eu puder. Então, quando eu disse que a gente está falhando, eu realmente me julgo devedora das pessoas que querem uma ajuda, porque elas sentem que estão me fazendo parar
de fazer coisas muito mais importantes do que ouvi-las. E Jesus parando. A movimentação de Jesus era intensa. Subindo, descendo, a Bíblia relata. Entrando, saindo, indo, voltando. Que hora que ele para? Para descansar? Não. Ele para na hora que alguém pede ajuda. Ele para ajudar. Ele ouvia as necessidades. Então, nós também temos que aprender a parar e ouvir o pedido que está ao nosso redor, porque a nossa surdez e a nossa cegueira é algo assustador. É algo assustador. E existem pessoas gritando, clamando por ajuda ao nosso lado. E alguns estão clamando por ajuda da maneira que elas sabem clamar. Enchendo a cara de bebida, enchendo o organismo de droga, enchendo o organismo de medicamento em cima de uma cama num processo de depressão. Isso é o clamor. Isso é o clamor que a gente não está conseguindo enxergar. Então, é essa cegueira, essa surdez que Jesus veio curar. E aí, Jesus vira para as pessoas e dizem, chamem o cego lá. É interessante essa hora, né? O homem é cego, está lá sentado, Jesus está passando. Em vez de Jesus ir até ele manda chamá-lo. Porque Jesus não é bonzinho, né, Sabrina? Jesus é bom. Se ele fosse bonzinho, ele seria paternalista com aquele cego, ia considerar aquele cego totalmente incapaz. Ia adular aquele cego muito no lugar que ele estava. Não, Jesus manda o cego vir. Era a vitória de Bartimeu. Ele não desistiu de ser atendido, ele gritou e Jesus atendeu. Talvez a nossa vida nos apresenta uma oportunidade única de um socorro. E se a gente perde aquela oportunidade, ela pode voltar depois com mais dificuldade para nós. Eu vou contar um caso aqui estranho, doloroso, mas como está na literatura xaveriana, eu conto sem medo nenhum de errar. Nós estamos falando de planejamento reencarnatório. A vida, por meio do processo reencarnatório, nos reúne com determinados graus de dificuldades, com determinados problemas, com determinadas pessoas, e nos enche também de bênçãos, nos dá inteligência, sabedoria, trabalho, saúde, família, para a gente dar conta de enfrentar as dificuldades que são castigo? Não. São experiências necessárias ao nosso crescimento. Então, a vida nos oferece essas oportunidades e a gente não aproveita, não faz, não ouve o clamor íntimo de melhora, não ouve o clamor da necessidade. Então, a gente vai, de novo, receber novas oportunidades em novas situações reencarnatórias, mas algumas facilidades vão sendo tiradas de nós, porque a lei de Deus não é boazinha, é bondosa, no sentido mais sublime da palavra. Nos oferece novas oportunidades, mas alguma coisa, um parafuso é mais ajustado. A história que eu vou contar é a seguinte: uma dupla, 2 espíritos, se detestavam. Eles conseguiam se odiar com uma intensidade absurda. Então, eles renasciam como cônjuges, traíam, brigavam, viviam relação abusiva, separavam. Saíam daqui perdedores, não aproveitaram a oportunidade de se reajustarem. Aí eles voltavam para ir para o mundo espiritual, no desencarne, e voltava, vamos supor, como sócio. Como sócio, começava a sociedade, daí a pouquinho um traía o outro, um roubava o outro e pronto, não dava certo, desperdiçava aquela oportunidade. Então, eles vinham como irmãos. Como irmãos. Tinha o pai e a mãe que educava, dava
uma força moral, um conhecimento das leis da vida, e eles desperdiçavam aquilo, e no momento crucial, um irmão traía o outro, matava o outro, brigava com o outro por causa de herança. Era sempre assim. Eles voltavam ao mundo espiritual, cada vez se odiando mais e cada vez mais se complicando com a contabilidade divina. Depois de desperdiçar muitas oportunidades, eles vieram numa condição que eles não tinham a menor possibilidade de se afastar um do outro sem se prejudicar profundamente. Sabe como? Primeiro, eles perderam a bênção de ter uma família. Eles não teriam família, eles eram órfãos abandonados, órfãos de pais vivos, abandonados. Eles não tinham mais saúde e não tinha família e não tinha saúde. Eles renasceram gêmeos e ficaram sozinhos no mundo ali desde a infância. Um era cego, o outro era paralítico. Aqueles dois irmãos abandonados, o cego empurrava a cadeira de roda e o paralítico guiava. Certo? O cego era as pernas do paralítico e o paralítico eram os olhos dos cegos. Se eles se abandonassem, morreriam de fome. Eles viveram juntos uma vida de sacrifício, de solidariedade, de união. Saíram daqui reconciliados. O ódio tinha desaparecido. Foi preciso de uma situação extrema. Os siameses sempre me impressionou sobremaneira. Que ódio ou que amor doentio uniu aqueles espíritos de forma tão visceral, literalmente falando. O corpo preso, né? O corpo preso pelo osso externo. Até esqueci a origem da palavra agora, mas não vem ao caso. Os siameses, eles imprimiram no próprio corpo a necessidade de estarem juntos. E a misericórdia divina ofereceu essa oportunidade aparentemente dolorosa, mas como Emmanuel disse, a misericórdia transcende a nossa capacidade de compreendê-la. Então, o siamês é assim, se um prejudica o outro, ele também sofre. Se ele não comer para deixar o outro com fome, ele também passa fome. Se ele não se agasalhar, ele também passa frio. Então, de algum modo, eles estão ali necessitando um dos outros. E eu ouso dizer, meus queridos, que de uma certa forma, todos nós somos siameses. Porque nós estamos unidos às pessoas pela força do amor que deve nascer entre cada um de nós e entre todos nós. Então, de uma certa forma, nós somos todos siameses. Encerrando, eu gostaria de comentar agora quando o povo chama o cego. Que Jesus para, né? Jesus para, o cego está gritando, tem misericórdia de mim. Jesus para, o povo começa a mandar ele calar, ele não cala, e Jesus manda chamar o cego. Jesus chamou o cego, assim como ele está nos chamando dentro da nossa cegueira. Porque nós vamos compreender que Jesus é o terapeuta maior de todos os tempos. Ele não veio para fazer quase 30 curas, ele veio para curar todos nós sempre. Então, Jesus é a voz de Deus em nossa consciência, levando a gente a compreender os enigmas da vida. Porque quando você compreende a sua necessidade, você começa a caminhar. Então, primeiro, a multidão que há em nós reprime a nossa busca da nossa fé, dizendo, não adianta, eu não vou conseguir. Ou alguém diz, você não vai conseguir a cura. Essa doença realmente não vai ter jeito, vai te destruir. Outra hora,
alguém com um defeito e você tentando ali educar, orar, abençoar, para ver se minimiza aquele coração endurecido no mal, para ver se ele resolve despertar e caminhar, e alguém diz, não adianta não, pau que nasce torto, morre torto. E não é verdade, né? Não é verdade. Então, essa multidão essa multidão interna, muitas das vezes, eu não consigo largar esse vício, não. Já tentei um monte de vezes. Eu não consigo vencer essa depressão, não. Não consigo. Vai ficar comigo o tempo todo. Então, essa é a multidão interna que grita. E do lado de fora também. Uma multidão interna gritando que a gente não está melhorando em nada. Não sei se vocês já ouviram isso. Você devia mudar de religião. Essa religião sua não está te melhorando em nada. Vocês já ouviram isso? Eu já. Alguém me disse um dia, essa religião sua não está te melhorando em nada. E eu falei, você não me conheceu sem ela. Não me conheceu sem ela. Então, às vezes a pessoa vai ali te desanimando, né? Minando a sua força, né? E a sua busca é que te soergue, né? Para que isso de passe, de água fluidificada? Isso não adianta nada. A própria Anami fala, eu tinha que tomar passe. Ela vulgariza, ela barateia a terapêutica kardecista, né? E eu fiquei triste dela não ter conseguido encontrar-se no espiritismo, porque alguém que falou com ela algumas coisas era alguém espírita. É a maneira que nós compreendemos Deus, que foi que alguém disse para ela, esse Deus que está interno, né? Então, com a persistência nossa, da gente clamar por misericórdia cada vez mais alto, por fim, a multidão desiste e te chama, pode ir, vai lá. Por fim, a sua multidão interna desiste e você escuta Jesus te chamar. E é neste momento que nós descobrimos que o Evangelho não é cobrança de vidas passadas, que o Evangelho não mostra um Deus que castiga, que o Evangelho é acolhimento, é aconchego, é colo, é escola, é reconforto espiritual, mas é também reajuste. Claro que é reajuste, porque a lei não é boazinha, a lei é de uma bondade extremamente sábia, né? Então é naquele momento que você vai encontrar e falar, oba, achei minha turma, posso parar de fazer a minha procura, é aqui que eu vou encontrar, e mergulhar fundo, porque com certeza, com todas as vezes que nós batemos às portas de Jesus, ele abre. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.